agora o Contraponto. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre 3 religiões, a católica, a espírita e a adventista. Vamos debater sobre a existência de Deus, falar a respeito das crenças de cada uma e ainda discutir sobre a vida após a morte. Recebemos aqui o diácono católico Ricardo Rossato, o espírita José Carlos Rodrigues da Silva e o pastor adventista Ronaldo Feijó. Sejam bem-vindos. Obrigado. Ao longo da história da humanidade, a ideia ou compreensão de Deus assumiu várias concepções em todas as sociedades ou os grupos já existentes. E Deus muitas vezes foi expressado como Criador e o Senhor do Universo. Por isso eu pergunto para vocês, o que vocês têm a dizer sobre Deus? Quem é Ele? Carlos. Bem, há muito a dizer. Se nós olhamos sobre Deus, você tem livros, obras, tal. Mas para nós, no caso católico, nosso Deus é um Deus que é criador, está na origem do mundo, e é um Deus histórico. É um Deus que a criação é uma obra de 7 dias, não é uma coisa momentânea. Naquele momento, por exemplo, na antiguidade havia concepções, uma pluralidade de concepções, por exemplo, quando nós temos os primeiros registros daquilo que baseia a nossa fé, que fundamenta a nossa fé, que são as Escrituras. O nosso Deus é um Deus que se revela como Criador, que se revela também como um Deus histórico. Faz uma criação em 7 dias, não é uma coisa instantânea, e é um Deus que caminha com o seu povo. O seu povo vai, ao longo desse processo, vai educando o seu povo. E depois, claro, se manifesta na plenitude em Cristo, quando aí nós temos completa-se a obra da revelação. E, então, esse Deus que se manifesta em Cristo se manifesta como um Deus que é um Deus solidário, o Deus das bem-aventuranças, é um Deus que nos acompanha e é um Deus que está presente na nossa história. Ronaldo. Eu diria que a humanidade, em todas as suas gerações, em todas as partes do mundo, todas as tribos e organizações humanas, todas elas creem em Deus. De diversas formas, às vezes, mas o ser humano dentro de si, ele busca algo superior. Alguns, e no cristianismo cremos no Deus Criador, identificam em Deus a origem da vida e toda a complexidade do universo. Deus se revela de algumas maneiras, 3 principais. Na natureza, a gente vê que existe um arquiteto. Por trás de toda essa organização que nós temos, existe alguém. O fato gerador, nós entendemos que é Deus. Então, a natureza, a gente percebe claramente o poder de Deus. Se você reduzir e voltar na história, você vai chegar num ponto infinito. E do infinito, do nada, não sai nada. Então, a gente, se retornar, a gente vai chegar num ponto inicial e ali entendemos que Deus deu origem a todas as coisas. Na Bíblia, a Palavra de Deus, o livro talvez mais antigo do mundo, mais bem documentado do mundo, com milhares de cópias, com milhares de anos e comprovadamente, assim como nós temos hoje em nossa mão, há 2000 anos atrás, era a mesma literatura, não houve alteração na Bíblia. Ali nós encontramos a revelação da vontade de Deus. Você quer saber o que Deus pensa? A Bíblia diz o que Deus pensa. Exatamente ali. E o terceiro ponto, o diácono já mencionou aqui, Jesus, ele não é apenas um homem histórico. Ele é o Deus que se fez homem. A Bíblia diz isso. E em Jesus a gente encontra a demonstração maior do amor de Deus. Um dia começou o pecado, o homem se afastou de Deus. Deus montou um plano da salvação. E nesse plano da salvação, no decorrer desse plano, Jesus entra em cena para resgatar. Ele é o elo entre céus e terra. E conforme diz a Bíblia, aguardamos o retorno de Jesus para que nós, filhos de Deus, podemos voltar às origens, ao Criador. José Ricardo, para você, o que é Deus? José Silva. Dentro da compreensão espírita, inclusive a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta que é Deus, né? E os Espíritos respondem que Deus é a causa primeira, né? Causa primária de todas as coisas, né? É a inteligência suprema. Então é importante a gente, né, destacar esse ponto, né? Que é a mola mestre, né? Que
geradora de tudo, e a gente sabe que outras questões, como é que se pode comprovar, né, naquele axioma, né, que tudo que não é obra do homem, né, certamente existe alguma inteligência superior, né, que criou, e a gente sabe, né, que a nossa participação é muito finita, muito pequena ainda, a gente... Não né, somos limitados. somos co-criadores, né, então é importante isso. O que ele significa para vocês? Para seguir a mesma linha de raciocínio, existem várias ideias de Deus. Deus uma energia, Deus uma força do universo. Deus ele está no mundo dos espíritos. Pela Bíblia, se nós entendermos e colocarmos ela como palavra, revelação de Deus, a Bíblia diz que Deus não é uma força, que Deus não é um ser que criou o mundo, que nem um relojoeiro, né? Criou o relógio, deu a corda, largou e foi embora. Não, Deus não é assim. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus pessoal que criou o ser humano e se importa com ele. Por isso intervém, ele se mistura com a história. Por isso os cuidados de Deus a cada dia. Às vezes a gente tem uma bênção, algo que aconteceu de bom na nossa vida, que bom que Deus deu isso. Então, Deus ele se mistura, ele intervém, ele toca na história, ele se mistura com a sua criatura. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Mas ele se mistura, ele é um ser pessoal, ele não é uma força que está pairando pelo universo. Ele é um ser que ele conversa, ele se comunica com seus filhos. E dentro da religião de cada um de vocês, o que ele significa? Bom, bem, eu vou retomar a questão anterior também um pouquinho. Se olha, quem é Deus para mim hoje? É um Deus que se revelou na história, que deixou uma mensagem, mas essa mensagem continua viva. Há um povo que caminha iluminado por uma revelação e que constrói um projeto ao longo da história. Qual seria essa mensagem? Então, a mensagem que nós temos então a mensagem, a revelação que se dá ao longo da história no Antigo e no Novo Testamento, que nós cremos. A plenitude dessa mensagem se dá no Cristo que se revela, vive e manifesta isso, e na igreja que conserva essa mensagem e que reelabora e interpreta, vive segundo os tempos. O modo como nós vivemos hoje certamente é muito distinto do tempo, por exemplo, em que o Cristo viveu. O Cristo vivia numa sociedade agrária, vive num tempo em que era um mundo, digamos assim, se nós olhamos, completamente distinto do mundo que nós vivemos hoje. Então, ele prega uma mensagem naquele contexto. Hoje nós pregamos uma mensagem no contexto do nosso tempo. Aproveitamos os princípios, né? E vivemos a partir do Evangelho. O Evangelho é o elemento que o Evangelho, as cartas, etc. E o conjunto todo das Escrituras nos fundamentam a vida toda. Pessoalmente, no meu caso, Deus é uma referência constante e é sempre aquele que é o meu companheiro na caminhada, na jornada da vida. E vocês acreditam que foi mesmo Deus que criou o mundo, José Carlos? Não temos a menor dúvida. Significa para nós que Deus é amor, misericórdia, né, justo e bom, amoroso, enfim, né, todas as potencialidades, né, de onipotência, onipresença, está constantemente, e temos a compreensão de que nos criou com o mesmo ponto de partida, né, que é a simplicidade e a ignorância, né, e a partir daí o homem vem nesse ciclo evolutivo gradativamente, né, a cada processo que nós cremos também na reencarnação, aquilo que Jesus falou que para chegarmos, quando conversou com Nicodemos, que para chegarmos até o Pai era preciso nascer de novo. E ao longo da história, né, e a própria doutrina dos Espíritos fala sobre a reencarnação, né, o Espírito retornar à carne. E essa é a dimensão que nós temos. Vamos. Olha, bem, muito rapidamente, nós não acreditamos que Deus quer o mundo como ele está aí hoje. Não é uma coisa, digamos assim, é uma obra que se constituiu. E Deus, como eu disse, é um Deus histórico que nos entregou essa obra para nós continuarmos a construção desse mundo. Inacabada. Vamos para um breve intervalo e já estamos de volta.
Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! O Contraponto está de volta. E para você que chegou agora, o nosso assunto de hoje é religião. Vocês acham que, no caso assim, ó, como que eu vou saber qual é a melhor religião para mim? Diácono? É evidente que, olha, eu acho que o processo é toda uma caminhada. Quer dizer, eu, por exemplo, recebi uma herança do meu grupo familiar, onde eu vivi e tal. E eu, evidentemente, acredito que eu estou, digamos assim, mas a gente tem uma pluralidade, tem uma diversidade, mas há toda uma busca. Nós aceitamos um momento inicial, mas nós vamos buscando permanentemente. A vida humana não é algo que está pronta, a fé não é algo que está pronta. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não é uma imagem pronta, é uma imagem que nós construímos ao longo da vida. E nós buscamos ao longo de toda a vida. Então, há um processo e eu tenho a impressão que eu pessoalmente gosto muito, nós somos peregrinos, estamos a caminho. Nós não temos aqui uma morada permanente, mas estamos a caminho. Então, acho que nós buscamos permanentemente e nesse buscar que a gente vai construindo também. Claro que nós temos as referências, tem a referência da história, tem a referência das pessoas, tem as referências de todo o processo que foi construído ao longo da vida. Então é isso, claro. Karen, eu gostaria de mencionar algo que eu acredito seja interessante, principalmente para os cristãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela é a palavra final. O que está escrito ali, Deus é interessante, porque Deus ele é absoluto. Ele não aceita, por exemplo, 99% do nosso coração, ele quer 100%. E a Bíblia, ela é absoluta, ela tem a mensagem para cada um de nós. Então, a revelação plena da vontade de Deus, você tem na Bíblia. O que diz a Bíblia, então, logo no começo, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, ele é gerado por Deus. Na Bíblia, há 5 referências à imortalidade. O único que detém a imortalidade é Deus. E a Bíblia diz que nós, seres humanos, somos mortais. Então, Criador e criatura são diferentes. Criatura nunca será criador. E criador não é criatura, é diferente. O contato com Deus, se nós resumíssemos a Bíblia, é uma busca, na verdade, não do ser humano por Deus, é de Deus pelo ser humano. A Bíblia é dividida em 2 grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo é antes de Jesus, e o Novo, depois, seus apóstolos principalmente escreveram. O Antigo Testamento, se você resumir numa frase, é aguardamos o Messias. Se pegar a Bíblia, toda ela, 39 livros, e resumir é aguardamos o Messias. O Messias veio, Jesus, fez o que fez, morreu na cruz, ressuscitou e voltou aos céus. O Novo Testamento, se você resumir uma frase, Jesus voltará outra vez. Esse é o resumo. O último livro da Bíblia, Apocalipse, você tem numa página, 3 vezes ele dizendo, eis que volto sem demora, e eu já vou voltar, e eu vou trazer a recompensa. Então, o resumo nessas 2 partes seria isso. Os filhos de Deus, cada um de nós, se preparando para encontrar com esse Deus, que voltará. Eu acho que você dizer que a Bíblia se resume, o Novo Testamento se resume a Deus que vai voltar, empobrecer a mensagem.
Eu acho que você, quando olha a caminhada dos homens na história do mundo, as bem-aventuranças são a grande revelação do Novo Testamento. Eu acredito no retorno, acredito que Deus voltará, mas a grande também mensagem do Novo Testamento são as bem-aventuranças. Os pobres, os infelizes, os sofredores. E aí eu acho que nós temos uma mensagem não só para o momento da partida, mas temos uma mensagem para toda a vida. Aí tem um ponto importante. A Bíblia, quando fala da volta de Jesus, fala justamente do fim do sofrimento. Então, toda essa dor, tudo que vai acontecer, em Tito, eu não citei versos bíblicos, né? 2, verso 13, diz que a bendita esperança do cristão é a volta de Jesus. Que aí, justamente, todas as bem-aventuranças vão se cumprir. Não haverá mais choro, não haverá mais lamento, dor. Então, biblicamente falando, o que os cristãos creem e é o que está na Bíblia, haverá uma solução. E a solução vai ocorrer quando Cristo voltar. Esse Deus Criador voltará para reencontrar seus filhos. Eu não sei se vocês acreditam em vocação, até seria uma pergunta-chave. Vocação... Vocação. Eu preciso ter uma vocação para seguir alguma religião? Ou, tipo, como que eu vou saber qual que é a melhor para mim? Aquela que satisfaça, creio que o mundo íntimo de cada um de nós, né? A gente não pode dizer que essa ou aquela. O próprio Sai Baba diz que a melhor religião é o amor, né? Essa relação que a gente estabelece com o próximo, a própria recomendação de Jesus, né? Fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós, né? Não existe. Então, tanto a religião A ou B, desde que a gente pratique a obra, né, de crescimento da humanidade e compreender as outras criaturas como irmãs, certamente nós estaremos cumprindo com aquilo, né, que o Pai nos propõe. Né, que eu acho E o que Ele nos propõe? Que nós nos amemos uns aos outros, né? Que nos respeitemos, que respeitemos as diferenças. Eu acho que isso é a grande X, né? E como é difícil o próprio Jesus, um grande pedagogo, que sabia, né, da relação, entendia a diversidade das criaturas e conhecia todos. E nós pensamos que nos conhecemos e aí é que dá os problemas, os conflitos, né? Justamente porque a gente não sabe que a outra criatura é diferente, nós somos diferentes, né? Em compreensão, entendimento, né? Desenvolvimento da nossa inteligência, capacidades diversas. Qual é o propósito da religião com o povo? Deixa eu só colocar uma questão, já que você falou de vocação. Vocação, a palavra vocação vem de chamado. Deus nos chama sempre. Deus nos chama a felicidade, nos chama a construção da vida. E vocação é a construção de um projeto. Você tem um projeto de vida. Como eu tenho um projeto, por exemplo, quando eu estou jovem, tinha um projeto de ser professor. Outros têm um projeto de ser engenheiro, outros têm um projeto de ser médico. Você tem um projeto, você faz um projeto. E no caminho da vida, Deus se faz um projeto também. Esse projeto, por exemplo, o projeto concreto que eu construí, ter uma família cristã, viver as condições, construir uma sociedade melhor, é um projeto. A vocação é um projeto que nós recebemos, Deus nos dá as condições, mas nós construímos o projeto. E para vocês, qual é o significado da morte? Por que a gente morre? Trataremos agora? Então... Nós, enquanto espíritos, compreendemos que a morte é uma transição de retorno à nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. Essa é a dimensão. Cremos na imortalidade da alma, né, que a vida prossegue após a morte. Né, nós, após deixarmos o corpo físico, permanecemos com o nosso corpo perispiritual, né, e continuamos com a nossa centelha inteligente, e levando conosco as nossas virtudes, os nossos vícios. Não pode ser diferente, a natureza não dá saltos. Assim como nós não damos saltos. A morte é um assunto relativamente simples, se nós usarmos, volto a dizer, né, para os cristãos, a Bíblia como padrão. Então, a Bíblia, quando fala sobre morte, bem no comecinho da Bíblia, Gênesis 2, Deus disse assim, aqui está o jardim do Éden, vocês podem comer tudo que está aí, menos essa árvore. Se comerem, vocês vão morrer. Passou alguns minutos depois, o inimigo de Deus, Satanás, chegou lá e disse, vocês podem comer de tudo, inclusive dessa. E vocês comendo, não vão morrer. Pensa bem, Deus disse, vocês não comem porque vão morrer. O inimigo de Deus disse, vocês podem comer que não vão morrer. O grande engano do inimigo de Deus, Satanás, para o ser humano é esse, dizer que não há uma morte. Vou citar alguns versos aqui, 1 Timóteo 6,16, 1 Coríntios 15,54, para que fique registrado. 1 Timóteo 1,17 e 1,10, diz que o único que é imortal é Deus. A alma, o ser humano, ele é mortal. É o que diz a Bíblia. Então você entende assim, o corpo, a parte física,
e o espírito, o fôlego de vida. E conforme diz a Bíblia, diz que Deus fez o homem e soprou o fôlego de vida. Quando nós deixamos de respirar, o fôlego de vida sai. É semelhante à lâmpada. Se você apertar o interruptor, tem luz. A energia está ali. Se você apertar de novo, não tem mais. Mas a energia está lá e a lâmpada também. Só que precisa conectar os dois. A morte, entendemos assim, é uma desconexão. Então, não há uma, biblicamente, não há uma vida pós-morte. Eclesiastes 9, 5 diz assim, ó, após a morte, não há mais amor, ódio, inveja. Para o lugar onde você vai, não há mais sentimentos. Não há contato entre céus e terra do ser humano, da criatura. O diácono concorda? Sim, bem, nós temos uma visão um pouco diferente. Para nós, toda criatura é única. Nós somos únicos, irrepetíveis, não haverá outros igual a nós. Então, para nós, vivemos aqui e o que dá sentido à morte é a ressurreição. O Cristo que ressuscita dá o sentido à morte e à vida. E a morte para nós existe no sentido de uma passagem. São Paulo diz, nós vivemos aqui em corpos transitórios, mas em Deus viveremos eternamente. Então, após a morte, nós acreditamos na vida como plenitude, a morte é a passagem para a plenitude. O Cristo diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos, tal, vou preparar-vos um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Nessas moradas, nós acreditamos que nós caminhamos um tempo aqui e depois nós vamos à casa do Pai. E vamos à casa do Pai onde há muitas moradas. E naí será a plenitude. O verso que o diácono citou é esse aqui, ó. João 14, 1 a 3. Não fique triste no seu coração. Eu vou preparar moradas e quando eu for preparar moradas, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vocês também. Por isso que a grande esperança é a volta de Jesus. Ele disse, eu vou preparar. E quando estiver pronto, eu volto para pegar vocês. Tudo bem. Quer saber o que acontece depois da morte? Fique ligado. O contraponto volta já. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta e a grande questão é: existe vida após a morte? O que vocês pensam sobre isso? Nós, espíritas, temos a clara convicção, até porque nós, dentro das nossas reuniões de intercâmbio com a espiritualidade, nós temos a possibilidade, através do médium, né, de receber aquele espírito, né, que se aproxima, né, ou pela psicofonia, ou pela psicografia, né, e onde o orientador tem a possibilidade de conversar com esse espírito, onde ele relata a sua situação, né, do momento do seu desencarne, ou como se encontra no plano espiritual. Então, nós temos essa certeza clara. E tem as terapias também, do ponto de vista da ordem científica, né, que estuda terapia
experiência quase morte, né, que são relatos, né, que as pessoas passam por inúmeras experiências, né? Então a própria ciência hoje, a ciência que eu digo objeto material, que estuda o objeto material, está se deparando, né, com essa relação com o plano da espiritualidade. Independente disso, também temos a clara convicção de que pelas portas do sono, quando nós dormimos, nós vamos ter com os nossos entes amados, né? Que quantas vezes a gente sonha com um fulano, com um amigo, enfim, com um familiar muito próximo nosso, e nós temos a certeza de que a gente realmente está junto com essa criatura, né? Como diz o programa, fazendo contraponto, né? Na Bíblia é uma história, de uma comunicação, inclusive. De um rei chamado Saul, e ele buscou em Deus resposta. Senhor, vamos lutar ou não vamos? E Deus não deu resposta. E ele queria uma resposta, e ele já estava em decadência no governo dele. E ele então mandou seus servos chamarem uma mulher, e ela era médium e tal, e fez contato para ela: olha, evoca o nome de Samuel, o sacerdote. E ela disse: não, vocês matam os médiuns. E ele disse: não, a você eu vou proteger. E de fato aconteceu. Está em 1 Samuel 28, versos 7 até o 20, essa história. E aí diz que Samuel apareceu, conversou e tal, e disse algo controverso e tal, e ele não gostou muito. Não matou a mulher, porque ele era o rei, mas ele rapidamente entrou em decadência e morreu. Por que morreu Saul? Porque Deus condenou a atitude dele, de fazer esse contato. E diz bem assim a Bíblia: acerca dos assuntos vivos, farão vocês contato com os mortos? Então, biblicamente, a gente não tem um apoio para o contato com o mundo espiritual. Existe? Existe. Sim, existe. Existem espíritos bons e maus. Nos céus, antes do pecado, diz Apocalipse 12, que houve uma guerra no céu e muitos saíram de lá. Então, existe espíritos bons e maus, anjos bons e demônios. Existem. A gente, às vezes, não vê, mas eles existem. E o diácono acredita em vida após a morte? Eu acredito, tranquilamente. Eu, como citei antes, a questão da palavra, Cristo disse: eu vou na casa do Pai, preparar-vos uma morada. Não temos aqui morada permanente, sem morada transitória. São Paulo diz: olha, ninguém de nós viu o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? E eu acredito profundamente em São Paulo. Então, Paulo. E hoje, curiosamente, Karen, é o dia de... Nós comemoramos o dia de Rafael, de São Gabriel, que são anjos que nós acreditamos. Eu tenho, de certa forma, eu sempre fico muito impressionado com a serenidade das pessoas no momento de encarar a morte, aqueles que realmente acreditam que após a morte nós temos... a morte é uma passagem. É uma passagem, como de São Paulo. Nós estamos aqui de passagem e agora nós vamos à casa do Pai. E o que o Pai nos revelou, o que o Pai preparou para nós, só Ele sabe. O próprio Cristo diz: eu vou à casa do Pai e lá eu vos espero. Então eu acredito profundamente, acho que é uma das coisas que, de certa maneira, o ser humano anseia profundamente. Nós ansiamos pela felicidade, nós buscamos, construímos, nós ansiamos por, de certa maneira, alguma forma de imortalidade. Pudéssemos, nós não morreríamos nunca. E acho que, de certa forma, nós temos isso, uma forma perene de viver, após a morte, nós vamos encontrar o nosso Deus que se revelou, se manifestou, e que nós temos, portanto, uma vida. E por isso que nós veneramos os santos, nós veneramos, então, fazemos o Cristo o ressuscitado, que dá o sentido da ressurreição. Nós vamos ter a ressurreição final, porque nós justamente acreditamos na vida após a morte. O diácono falou em imortalidade. Seria de alma, espírito? Olha, a forma discute-se tanto. Como será? Quem ousa dizer? Não há mente humana que possa dizer o que vai ser, da forma que vai ser. Mas eu acredito que nós teremos alguma forma. Quando, por exemplo, fala-se na ressurreição da carne, todos os homens, todos ressuscitarão. Então, e agora, de que forma nós... Há muitas interpretações, pensamentos, mas a forma como isso, como nós viveremos, seguramente é a plenitude. Por exemplo, o Cristo ressuscitado, ele chega no meio do pessoal em corpo. Ele chega no meio dos apóstolos em corpo. Eles estavam reunidos numa sala, dentro, um corpo e tal. Nós seremos assim? Deus tem reservado surpresas que nós certamente não temos ainda a condição de, digamos assim,
dizer de um modo cabal, será dessa ou daquela forma. Dizem que na nossa cabeça, antes da gente morrer, passa um filme, a gente, como se passasse a vida inteira da gente antes de a gente morrer. O que o Sr. José Carlos tem a falar sobre isso? O senhor acredita? Em primeiro lugar, a doutrina dos espíritos matou a morte, né? Até porque nós temos essa convicção clara, né? Da comunicabilidade com os espíritos, da imortalidade da alma, né? E é evidente que aquela transição, né, da passagem na desencarnação, dependendo da situação, nós temos aqueles flashes, né, que passam da nossa existência. Até recentemente passou o filme, quem teve a possibilidade de assistir, Nosso Lar, né, onde retrata, né, uma obra de André Luiz, onde retrata claramente, né, a passagem, né, para o plano espiritual. Eu ia mencionar duas palavras que você falou, alma e espírito, né? Na Bíblia, alma, no Antigo Testamento, em hebraico, aparece nefesh, assim que se escreve. E aparece 752 vezes. Todas elas é a alma vivente. É a junção do corpo e do espírito. Então, toda vez que aparece na Bíblia, alma nunca é um espírito. Na Bíblia, não. Na Bíblia, nefesh significa alma vivente. No Novo Testamento, a palavra espírito é pneuma, que é do grego, e significa sopro, ar. No Antigo Testamento, espírito é ruach, significa sopro, vento. Aparece 377 vezes. Nenhuma sequer a vida na alma ou no espírito. Sempre é juntos. Por isso que eu mencionei que, biblicamente, nós somos um ser indivisível. E o que é a alma e o espírito? Ó, se você juntar dois elementos, o corpo e o espírito, que é o fôlego de vida, juntar os dois é alma vivente, é uma pessoa. É o exemplo da lâmpada que eu falei. A energia e a lâmpada, tem luz. Se você cortar a energia, ela continua no fio e a lâmpada continua ali, mas ela não existe mais. Aí, o senhor mencionou a respeito do sono, né? Jesus teve um encontro com um homem chamado Lázaro e ele havia morrido 4 dias. E Jesus chegou para conversar, está em João 11, e ele disse assim, ó, não, ele não morreu, ele está dormindo. Lázaro, desperta do sono. E ele trouxe novamente a vida. E em vários outros momentos na Bíblia, a morte é comparada a um sono. É exatamente isso. A gente fechou os olhos e não acontece mais nada. Aí volto à teoria bíblica, não minha, mas bíblica, de mais de 2.500 vezes a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Então não é 1, 2, 3, 4, é mais de 2.500. Ele mesmo falou várias vezes, várias vezes. Aquele texto que o senhor mencionou aqui, das moradas, o final do texto é esse, eu vou voltar. Então, a morte, na Bíblia, é comparada a um sono. É um descanso onde não há dor, não há sensação, não há sentimentos. E quando Cristo voltar, a pessoa volta à vida. É uma questão, olha, essa questão do espírito e da alma, ela vem muito pela influência da cultura grega e latina. Essa separação. Na verdade, nós, como nós pensamos, nós somos uma totalidade, nós somos integrados. Individível. Nós não somos divididos. Não, indivisível. Indivisível, isso. Sim. Desculpa. Pensamos igual. Nós pensamos assim, nós estamos integrados, uma totalidade, e hoje, por exemplo, o aspecto, eu não faço mal ao espírito, eu faço mal à pessoa, a totalidade, e a pessoa, e o que é diferente é corpo. E então, se nós olhamos a totalidade da pessoa, é que vai, e nós, então, como totalidade, é que nós nos integramos também, e a morte é exatamente a passagem, quer dizer, desse processo que faz parte da vida toda. Obrigada. Esse foi o Contraponto de hoje. Agradecemos a presença dos convidados Ricardo Rossato, diácono católico, o espírita José Carlos da Silva e o pastor adventista Reinaldo Feijó. Muito obrigada a todos e até mais.